Mateus capítulo 5. Sem delongas, no verso 8. Mateus 5, 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Até aí. Quero agradecer mais uma vez o privilégio e a oportunidade de estar falando com vocês. Eu fiz essa troca, como o pastor Erival disse, para que assim, voltando para casa, eu chegasse mais cedo. Eu quero citar essa bem-aventurança aqui e mostrar que ela tem uma relação com o avivamento. As bem-aventuranças, meu irmão, elas tratam o perfil do verdadeiro crente, do verdadeiro salvo, o perfil do povo santo, que começa os versos 3 até o verso 10. E aqui nós temos uma outra característica e uma qualidade extraordinária do crente. Ele é puro de coração. Presta atenção. O que significa esta característica? Que qualidade é essa que só o cristão tem? O que é ser puro de coração? Para entendermos isso, nós precisamos interpretar o que significa a palavra coração. Quando fala puro de coração, ele está ensinando onde essa pureza se encontra na vida do crente. Primeiro, onde ela se encontra. Segundo, onde ela deve ser cultivada. A verdadeira pureza, onde se encontra e onde deve ser cultivada, é no coração. E para irmos mais fundo no entendimento, temos que entender o significado da palavra coração. Coração aqui não está falando apenas de sentimento, não é pureza de emoções. Quando a Bíblia se refere a coração, ela está querendo dizer de mente, razão, vontade e sentimentos. O que é isso? É o ser todo do homem, e é o ser interior. Então ele está falando de pureza interior. Por que Jesus está falando de pureza interior? Porque os judeus estavam acostumados com pureza, com limpeza. Havia inúmeros rituais de limpeza, de purificação. E esta limpeza estava associada a esses rituais. Entretanto, era apenas purificação exterior. Mateus 23, 25, 28, Mateus 23, capítulo 23, verso 25 e 28, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos de toda a imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. O que Jesus está ensinando aqui? Em contraste com os fariseus, Jesus ensina que a verdadeira pureza se encontra no coração. Portanto, é no coração que está a sujeira, a corrupção, e é lá que a limpeza deve ocorrer. Segundo, como deve ser essa pureza? Ou seja, o que é de fato ser puro de coração? O sentido mais comum aqui dessa palavra, a palavra grega usada é kasaros,
ela tem alguns significados. Por exemplo, essa palavra casaros era usada para designar a roupa suja que foi lavada, roupa sem sujeira, livre da sujeira, uma roupa limpa. A palavra casaros também era usada para designar o trigo que tinha sido separado da palha, trigo sem palha, distinto da palha, trigo puro, separado da palha. E era usado para descrever o vinho ou o leite, que não havia sido adulterado mediante a adição de água. Era um vinho, um leite sem mescla, sem adição de água. O sentido bíblico mais apropriado da palavra pureza, no entanto, é aquilo que está sem mancha, sem mácula, aquilo que é livre de mistura. Essa palavra grega era usada na purificação do metal. O metal, quando é extraído da natureza, o ouro, por exemplo, o ouro, ele não vem puro, ele vem cheio de metais, e mediante a submetê-lo a uma alta temperatura, aqueles metais se soltam do ouro, fazendo ele puro, ouro 18 quilates. Então Jesus está falando de algo que não tem mistura. O ouro é valioso, porém contaminado, repleto de metais. O que Jesus está querendo dizer com o puro de coração? Olhe para mim, é aquele que não tem lealdades competindo no seu coração, é um coração livre de ídolos, paixões, metais. Quando estamos no pecado, antes da fé, o nosso coração está, como ouro, repleto de metais, ídolos, vaidade, disputas, lealdades competindo. Quando há conversão, esses metais se desprendem, se soltam. Fala aquele que não tem anseios opostos no coração, aqueles que possuem um coração totalmente entregues, um coração totalmente entregue a Deus. Esse é o puro, que não tem outro lugar no coração a não ser para Deus. É aquele que adora a Deus com singeleza do coração, é morrer para os nossos desejos, morrer para nós mesmos. João Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, um coração que disputa todo o tempo, vaidades, anseios, sentimentos, desejos. Quando há conversão, não, tudo aquilo é retirado, e ele tem um coração agora livre, voltado somente para Deus. É o que Paulo escreveu em Filipenses 3,8: na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Isso é ser puro de coração. Foi tudo retirado de Paulo, tudo excluído, todos os metais se foram, para que ele pudesse ganhar Cristo. Sem mistura aqui, puro de coração, no grego, sem mistura, também significa destituídos de hipocrisia. Destituídos de hipocrisia, é uma devoção, é uma religião, é uma fé não dividida, não hipócrita. Novamente ele está fazendo um contraste com a hipocrisia e a religião dos fariseus.
era um coração dividido, cheio de mistura, era uma fé dividida. O limpo de coração diz: meu coração é só de Deus, tenho olho só para Deus, desejo a todo custo fazer a vontade de Deus, amá-lo, obedecê-lo e temê-lo. É a figura de João Batista. Tu és o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu batizo com água para o arrependimento, mas vem outra após a mim, cujas alparcas dos pés eu não sou digno de desamarrar. Convém que ele cresça e que eu diminua. Olha o puro. Uau! Você quer ver a oração do puro de coração no Antigo Testamento? Salmo 86, 11. Olha isso aqui. Você quer gravar esse salmo e colocar ele no carro, no teto do seu quarto, no banheiro, em todo lugar, e falar: esse é o salmo do meu ano, 2022, eu vou viver esse salmo. Sabe o que ele diz? Dispõe meu coração para temer somente o seu nome. Salmo 86, 11. Dispõe o coração para temer só o teu nome. Uau! Em outras palavras, o que o salmista está dizendo: dispõe meu coração para que ele seja puro. Mateus 6, 21, 24 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Seu puro. Dispõe meu coração. Irmão, eu posso dizer que eu já me debrucei sobre esse texto algumas vezes. O salmista, ao falar isso, ele mostra duas coisas. Primeiro, nem sempre o nosso coração está disposto para temer só a Deus, senão não haveria necessidade de orar. Muitas vezes o nosso coração é inclinado para tanta futilidade, tanto ídolo, tanto brinquedinho estúpido. E segunda verdade é que se o meu coração não está disposto a temer só o nome, eu posso orar a Deus, e Ele pode me responder, e Ele pode fazer com que o meu coração tema só o seu nome. Agora veja só, a nossa grande dificuldade é o nosso coração dúplice, não é isso? Ou não? Uma parte do meu ser quer conhecer a Deus, quer agradar a Deus, mas a outra parte quer algo diferente. Esse é o nosso problema. Veja Paulo mencionando isso em Romanos 7, 22 e 23. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Veja só, esse é o nosso problema. Uma parte de nós quer, outra parte não quer. Uma parte quer agradar os desejos da carne, a outra do espírito. Portanto, o coração limpo é o coração que não está dividido, é o coração destituído de contaminação, íntegro. Mateus 15, 7 e 8, Jesus dizia: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo se aproxima de mim com sua boca, e me honra com seus lábios. Bom, até é uma característica do puro, mas não é só essa. Mas o seu coração, está longe de mim. O que isso aqui tem a ver com o avivamento? É a promessa que essa bem-aventurança traz consigo. Qual a consequência de ser puro de coração? Qual é a promessa que acompanha? Aqui está, irmão, a essência da vida cristã. Esse é o alvo final e supremo da vida cristã. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Dr. Martin Lloyd Jones diz que essa é a mais profunda de todas as bem-aventuranças e a maior promessa na Bíblia: ver a Deus. Não existe algo mais elevado que isso, não tem nada aqui mais elevado em toda a Escritura do que essa promessa: ver a Deus. Evidentemente que eu não estou dizendo ver com olhos naturais,
E ver a Deus é o avivamento. Dr. Russell Shedd diz que, quando ele cita Isaías 6, no ano que morreu o rei Uzias, eu, Isaías, vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas das suas vestes cobriam um templo, e serafins voavam sobre o altar. Com 2 asas cobria o rosto, com 2 asas cobria os pés, e com 2 asas voavam, clamando dia e de noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E o Dr. Russell Shedd diz que aquilo é um avivamento pessoal, quando você tem uma visão da glória de Deus, como Isaías viu. De modo então que, se ver a Deus é consequência, ver a Deus é uma visitação de Deus, é um invadir de Deus em um indivíduo orando no seu quarto, ou numa vigília, ou num culto, ou uma congregação em uma conferência, em um sermão, e aquele choque, aquele impacto. A evidência de não termos um avivamento, então, pode ser as lealdades competindo, os metais. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas, ok? O que é pairar? É como se flutuasse. Ele não tinha descido, infundido. Por quê ele pairava? Porque a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo não desce no que está sem forma e vazia. Quando Deus cria e conclui toda a criação, Ele vem e habita no tabernáculo, no templo. Lá no Novo Testamento, Ele também não pode vir no homem, morto em pecados, sem forma e vazio. Ele tem que dar forma e dizer da palavra do céu: haja luz. Cristo desce, traz forma ao homem caído. Depois vem o Pentecoste e enche o homem. O Espírito de Deus, o avivamento, não pode vir em congregações, em irmãos cheios de lealdades competindo. Se não houver uma adoração singela, destituída de mistura, pura, um culto puro, uma oração pura, congregações, irmãos que têm no seu coração a finalidade de só temer a Deus, a promessa de vê-lo não se cumprirá. Eu vou dar o meu testemunho. Esse versículo, olha a grossura desse livro, a Bíblia. Esse 8 foi o texto que mais falou comigo em toda a minha vida, em todos os tempos. O 8, porque a minha grande ambição foi ver a Deus, ter um encontro com Deus, e eu entendi porque que eu nunca vi Ele. Metais, lealdades competindo demais no meu coração. Não há espaço para um Deus soberano num coração cheio de vaidades, cobiça, orgulho, ídolos. Como é que o Espírito Santo vai descer em uma mulher que ama mais o marido que a Deus, que idolatra os filhos, em um homem que idolatra o trabalho, em um jovem que se consome na pornografia dia sim, dia não, em homens e mulheres, congregações que a Bíblia, a oração, o culto são coisas secundárias? Por exemplo, essa conferência, por que ela não está abarrotada de pessoas? Está em dias úteis, tem um valor, etc, tal. Não é o valor, não é valor não, é o valor da convenção, não. O dia, também não é o dia não, é o trabalho, não é não. É falta de interesse, porque quem quer consegue. Quem quer vai lá ver a final do Chelsea com o Palmeiras, e não está nem aí para trabalho e para nada, porque é a ambição
É a ambição que traz a motivação. Ou seja, a Conferência de Reforma e Avivamento de Pinheiros não me trouxe tanta ambição, portanto, sem motivação. Aí que é avivamento. É mais fácil ele trazer nas Ilhas Canárias, para as palmeiras que estão lá adorando ele 24 horas. Esse é o nosso problema. Estou sendo irônico, eu sei. Nós ansiamos por um romper da graça de Deus, mas os metais têm que ser tirados. É mídia social demais, é foto de pizza e kkkk de 5 em 5 minutos, ninguém aguenta esse troço. É foto assim da perna, da coxa, da barriguinha, do umbiguinho da serva, toda hora. É muitos romances, são muitos apegos, são muitos ídolos, são muitas paixões, são muita coisa, não sobra um espacinho para Jeová. Essa é a ideia. Ou nós temos um ativismo religioso, envolvimento com política, e os crentes querendo agora aparecer em podcasts, em programas de entretenimento, em entrevista, na TV aberta. O negócio está uma loucura. As plataformas digitais deu vozes aos estúpidos. Todo mundo quer ser estrela, todo mundo quer ter o seu lugar, ninguém quer ser funcionário, todos querem serem patrão, todo mundo tem o seu palco em casa, através de um celular, e ali manifesta os seus dons. Como é que o Senhor vai descer? Eu não estou falando de vocês não, eu estou falando de mim. Eu tenho que me policiar o tempo todo. É foto, é autógrafo, é conferência, é livro, é live, aí você começa a andar em pedras afogueadas, começa a falar assim, sou aferidor de medidas, querubim ungido, coitado, Satanás, capeta. Não, eu sou pó, vim do pó, para o pó retornarei. A Deus somente a glória e a mais ninguém. A Deus somente a glória. Quando nós dissermos assim, eu não sou digno de desatar-lhes as alparcas, digno de estar aqui e abrir esse livro santo, digno de ministrar um louvor e pronunciar o nome dele, não sou digno. Paulo diz que manifesta que Deus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É assim. Ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. É isso que está faltando. Você pode ver que, você entende que a Bíblia não são coisas complexas, são coisas simples, são profundas, mas são simples. Vá para casa com esse pensamento, volte para casa, seu estado, cidade, país. Fala, Senhor, me purifica com o seu fogo santo, a fim de tirar todos os metais que me separam de ti, para que assim eu te veja, eu te contemple. Meu Deus, tira esses metais, esses brinquedos, esses ídolos, para que eu te veja, para que então dos céus tu desças e irrompe um avivamento em minha família, em minha congregação, em meu bairro, em minha nação. Isso nós estamos precisando. Para que tudo isso? Marta, Marta, você está agitada, preocupada com tantas coisas, mas uma coisa só te é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, quieta, singela, simples, humilde, matuta, aos pés do Salvador. Fale, Salvador, ministre, Salvador. Minha função é só aos seus pés te adorar, engrandecer essa glória encarnada dentro da minha casa. É só isso, meu Deus, é só isso.
Faz um culto simples, sem parafernália audiovisual, cantor estrangeiro e pregador, nada dessas coisas, não precisa, é uma Bíblia aberta e um homem com microfone faz um estrondo em céus e terra. É isso que nós estamos precisando. Os hinos de louvor e músicas que mais falam conosco são simples, cheios de Bíblia e teologia, e melodias sacras, puras, destituídas de metais. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus. Tá, eu quero chegar, e Ele se chegará a vós. Como? Purificai as mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o coração. É assim que se achega a Deus. Salmo 24, 3, 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Vê-lo. Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. 2 Timóteo 2, 22, foge, Timóteo, das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Jeremias 29, 13, e buscar-me-eis e me achareis. Olha só a promessa, eu vou achar. Há possibilidade, meu Deus, eu tenho às vezes vontade de viajar daqui para assistir um culto na Grace Community de MacArthur, encontrar MacArthur seria algo extraordinário, ver o Dr. Steve Lawson, talvez na capela de Westminster, na década de 60, assistir Lloyd Jones, encontrá-lo, se eu estivesse vivo na época de Wesley, Whitefield, Edwards, mas aqui tem algo mais elevado, eu posso encontrar, eu posso achar Deus, aí não dá para ninguém, aí não tem para ninguém. Como? Buscar-me-eis e me achareis. Olha, há essa possibilidade de achar Deus, mas só me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, ou seja, quando me buscardes com o coração sem mistura, sem lealdades competindo. Por isso algumas orações não são respondidas, por isso alguns não sentem a presença de Deus, não são cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque há lealdades competindo. Agora eu quero terminar com exemplos de pureza de coração na Bíblia, versículos que você já cansou de ouvir, mas como são impactantes, exemplos de homens puros. Primeiro, Asaf o levita, Salmo 73, 25, olha isso aqui: a quem tenho eu no céu, além de ti, e não há ninguém na terra, que eu queira mais do que a ti. Eu vou confessar uma coisa para você, eu já citei muito esses versículos, esse versículo, gosto de citá-lo, cito ele bem, mas como eu gostaria de ter pronunciado isso, como eu gostaria que isso fosse uma realidade. A quem tenho eu no céu, além de ti? A quem tenho? E não há ninguém em toda a face da terra que eu queira além de ti. Mas essa não é uma realidade na minha vida muitas vezes. Eu quero muitas coisas ainda nessa terra, meu coração dobre muitas vezes me inclina a estúpidas vaidades, mas eu anseio com um dia que eu vou poder dizer espontaneamente oração: a quem tenho eu no céu além de ti, e não há ninguém, nada nessa terra que eu queira mais do que a ti. Davi, outro exemplo, no Salmo 40, verso 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. Uau! Deleito-me. A coisa mais chata para crente é mandamento, lei.
Nossa, Davi não, é o seu deleite. Se algo é a sua vontade, opa, é o meu deleite. Não me importa quanto me custe, quanto me prive, é a sua vontade, é o meu deleite. Quer ver outro puro de coração? Esse era puro, hein? Jesus. João 6, verso 38. Porque eu desci do céu. O Senhor desceu? Desci. Para quê? Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Glória. Por isso Kenosis se esvaziou, não julgou por usurpação ser igual a Deus, ou seja, tinha o direito e não lutou para ter o direito, abriu mão do direito para se tornar homem. Ainda Jesus, João 4, 34, olha isso aqui, ele está vindo de Sicar, Samaria, está andando desde de manhã, passa pelo poço de Jacó, meio-dia, sol escaldante, conversa com a mulher samaritana, já é quase 2 da tarde, esse homem não comeu, está andando, mestre, come, 2 horas da tarde, estamos andando há horas e quilômetros, come. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. O que me farta, o que me sustenta, a minha verdadeira comida, é fazer a obra do meu Pai. Esse é o puro de coração. Qual é a promessa? Verão a Deus. O último puro e o cumprimento, Moisés. Não tem homem na Bíblia que mais manifeste a promessa dessa bem-aventurança que Moisés. Ele vê uma sarça que não se consumia, Deus o chama, a nuvem, o séquito cobre o monte, e ele fica 40 dias e 40 noites diante da face de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés desce, os filhos de Israel não suportam olhar para o rosto, porque o rosto de Moisés está transmitindo, está refletindo o brilho da glória de Deus. Os filhos de Israel, aterrorizados, não podem olhar, e Moisés tem que cobrir o rosto com o véu. E o final de Deuteronômio vai dizer assim: nunca houve profeta em todo Israel como Moisés, a quem Deus tratara face a face. Moisés o viu, contemplou a Deus. Isso é avivamento, meu irmão. E aí, bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Felizes, por isso são felizes, plenos, realizados, porque eles veem a Deus, e nada pode ser mais elevado na vida do crente, não existe nada mais glorioso do que vê-lo, se ele desse uma visão para nós nessa manhã em Pinheiros, as estruturas dessa capital seriam abaladas, o eixo dessa capital mudaria o seu curso, meu Deus santo. Será que suportaríamos como Isaías, se o céu abrisse, ele se rompesse em glória? Uau! Mas talvez temos que tratar com os metais primeiro, e é isso que faremos hoje e o decorrer de dias e meses, enquanto o Espírito Santo nos incomodar. O irmão vai vir aqui tocar algo, fazer uma introdução aqui, um solo para nós, e nós vamos começar a orar. Eu termino com um texto, você também conhece ele, mas que texto? Vamos orar como Davi no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, ou espírito inabalável. Vamos citar? Cria em mim, ó Deus, repita, um coração puro,
e renova em mim um espírito reto. Feche os seus olhos, vamos orar. Esqueça do horário, do almoço, da fome, do compromisso, do voo, do avião, do carro, do ônibus. Deixe isso para lá. Cristo, 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 Cristo. Fala para Ele: eu quero te ver com os olhos da fé. Eu quero ter uma invasão do Senhor, como os discípulos tiveram. Eu quero ter uma visão da glória, como Isaías teve. Se há metais em mim que impedem isso, remova-os, derruba-os, como Ezequias fez, derrubando os altos, os postes ídolos. Derruba-os, Senhor, atira fogo neles, mesmo aquele que eu mais goste, o meu ídolo de estimação, a minha vaidade, os meus pecados ocultos, queima-os. Chega de dividir a adoração com eles. Me dá um coração puro, que não tenha espaço para outro Deus, outro ídolo, só a Ti, meu Senhor. Despoja, meu irmão, das tuas vaidades, da tua posição, se derrama como uma criança desmamada, como diz o salmista, no colo do teu Senhor, e descansa nele, se entrega, se atira, fala: Senhor, eu cansei desse mundo, eu cansei desse mundo, eu quero só a Ti. Dispõe meu coração para temer só o Teu nome. Ore isso: dispõe meu coração para temer só o Seu nome. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável, reto. Tenha um momento com o Senhor, derrame suas lágrimas. Não precisa dizer que é perfeito, que não tem qualidade, talento, não é nada disso. Só diga: eu quero, eu quero. Não sei como, onde, quando, eu só quero. Sei das minhas limitações, dos meus pecados, da minha impossibilidade. Todavia eu quero. Eu quero. Quem tiver sede, venha. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim, porque como está escrito, do seu interior fluirão rios de água viva. Vá, meu irmão, diga: eu quero, eu quero.